Atenção! Desafio de lógica do guia politicamente incorreto. Eu vou falar 3 nomes de personagens históricos e você vai ter que responder de bate-pronto a pergunta. Nome número 1, Fernão Dias. Nome número 2, Anhanguera. Nome número 3, Raposo Tavares. Nós estamos circulando pela rodovia dos... Bandeirantes, heróis ou bandidos do Brasil ou São Paulo? Bom, se alguma rua, ponte ou monumento tem o nome de uma pessoa, é porque essa pessoa deve ter sido alguém muito importante na história de um país, certo? Agora imagina não ser nome de rua, mas nome de estrada. Portanto, se o Fernão Dias, se o Anhanguera e se o Raposo Tavares são hoje nomes de estradas importantes do Brasil, é porque eles certamente mereceram essa honraria. Não é? Esses homens são, em grande parte, responsáveis pelas fronteiras brasileiras. Esses homens são, em grande parte, responsáveis pela história que se desenvolveu e se criou. A gente não teria Minas, a gente não teria o Rio de Janeiro como ele é, a gente não teria São Paulo como ela é, a gente não teria o Sudeste rico se não fossem os bandeirantes. Os bandeirantes é uma coisa impressionante, eles foram fundando todas as cidades do interior do Brasil. Eles chegaram a Goiás, Goiás Velho. As conquistas que os bandeirantes fizeram são reais. Boa parte das estradas que saem de São Paulo e cortam o Brasil são caminhos que os tupis seguiam e que os bandeirantes fixaram. A coroa portuguesa é uma coroa fraca. Ela não tem como sozinha providenciar a colonização do Brasil. Então o que acontece é que ela precisa contar com a espontaneidade, com o esforço da nobreza da terra. A nobreza da terra eram essas antigas famílias que diziam ter chegado ao Brasil para servir no esforço da expansão da fé e da conquista contra os índios. A diferença é que eles não estavam abrindo caminho porque eles queriam abrir caminho. Eles não estavam abrindo caminho porque eles queriam ser grandes expansionistas. Eles não estavam abrindo caminho para popular lugares, povoar, criar novas vilas. Eles estavam indo cada vez mais longe para procurar novos indígenas, porque eles tinham acabado, aniquilado as populações indígenas no Planalto de Piratininga, depois na região do entorno de São Paulo, e aí eles precisam ir cada vez mais longe para conseguir novos escravos. Os portugueses que falam muito nesse papel dos bandeirantes da interiorização, mas que no imaginário português, várias pessoas eu lembro que conversando, principalmente pessoas do povo, eles têm essa admiração pelos bandeirantes que conseguiram esse aumento territorial e esse predomínio da língua portuguesa. Só que os bandeirantes, né, exterminaram indígenas, né? Durante muito tempo, a colonização lusitana no Brasil estava concentrada na faixa litorânea. Os portugueses eram como caranguejos arranhando a costa, como disse o Frei Vicente do Salvador. O interior, o desertão, o sertão, continuava uma terra habitada exclusivamente por índios e grandemente desconhecida. Mas com certeza deveria haver muitas riquezas lá. Mas que tipo de gente ia encarar uma aventura que nem essa, que muitas vezes era uma jornada sem volta? Eu não sei se eu classificaria eles como mais ferozes ou mais violentos do que outros. Eu acho que eu não cometo injustiça histórica de dizer que os bandeirantes eram, sobretudo, pessoas ambiciosas. O ambicioso é aquele que quer ter tudo. Portanto, o pouco que você tem é um empecilho para eu ter tudo. Então, eu vou te arrancar tudo, inclusive a tua vida. Nas últimas décadas, surgiu uma corrente historiográfica dizendo que os bandeirantes eram assassinos, que eles não eram heróis. Claro que eles eram heróis. O Raposo Tavares, ele fez expedições de São Paulo até a Amazônia peruana. Quando ele voltou para São Paulo, ele estava tão desfigurado pelos anos e anos no mato que a própria família não o reconheceu. Diz para mim, esse homem não te soa como um herói? A gente vê falar que os bandeirantes ensina muito nas escolas para as crianças que os bandeirantes eles foram grandes heróis, né? Eu acho um absurdo isso aí, porque eu acho que os bandeirantes tinham que ser falados como os maiores assassinos dos povos indígenas, porque eles mataram milhões. Eles iam matando sem piedade, você entendeu? Então, eles eram verdadeiros animais. Eram milhões, eles iam matando assim sem dó, só para ganhar dinheiro ou criar vilas. Então, os bandeirantes, na minha opinião, não pode ser chamado de herói, porque eles foram os maiores assassinos dos povos indígenas. Nesse momento da colônia,
Existe o Brasil rico e o Brasil pobre. O Brasil rico é a parte de cima, Nordeste, cana-de-açúcar sendo plantada. E tem o Brasil pobre. O Brasil pobre é um grande acordo. Você tem a família Sá no Rio de Janeiro. A família Sá é uma família muito interessante. Eles ficam durante um século no mando do Brasil. E eles fazem uma coisa interessante que é o seguinte. Eles fazem um acordo, em essência, com São Paulo e com Lisboa. E o que é esse acordo? Esse acordo é o seguinte. Esses paulistas, eles são os indômitos. Eles não obedecem à coroa. A vida deles é uma bagunça, são desobedientes, tudo mais. Mas eu me dou com eles. A mim eles obedecem. Deixa que eu vigio eles e vocês aí não se preocupem mais com eles. Então, no fim das contas, é como se o Rio fizesse um buffer, uma almofada ali para fazer com que paulistas e Lisboa se entendessem. O governador de São Paulo, em 1892, escreveu: São Paulo é uma república por si própria, sem rei nem lei. Então é evidente que os colonos tinham muita autonomia. E os bandeirantes aproveitavam essa economia. A coroa era aquela instituição que tinha regras que... É um pouco como se o pessoal estivesse no Brasil falando: pô, esses caras não entendem de Brasil, esses caras não sabem como é que é a realidade aqui. Precisavam, ali dos sais e do Rio de Janeiro, meio que gerenciando essa relação, precisavam desse intermediário para gerenciar essa relação. São Paulo de Piratininga, essa vila construída no Planalto de Piratininga, era muito isolada. Então, a subida da serra, e isso é muito bonito da gente ver nos relatos dos viajantes ou mesmo nas cartas dos jesuítas, era uma subida muito difícil. Então, você ia de São Vicente até o Rio Cubatão, ia de barco, e depois ali você subia a pé para São Paulo. Essa subida a pé podia levar de 10 dias a 1 mês. E tem trechos dessa subida que era feita, enfim, de cócoras, segurando nas raízes. Existe uma passagem muito interessante, num determinado momento, no século XVII, o Salvador Corrêa de Sá e Benevides, que era o governador do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e São Paulo viviam de tráfico negreiro, em grande parte. E os holandeses conquistaram Angola, que era a principal fonte de tráfico negreiro. O Salvador Corrêa de Sá e Benevides, Portugal estava atrapalhada, não tinha como reconquistar Angola. O Salvador de Sá juntou um grupo de bandeirantes, encheu alguns navios e partiram eles para Angola e eles reconquistaram Angola. São bandeirantes que ele estava levando, mas o termo que ele usa nas cartas dele é: eu estou levando índios flecheiros. Ele estava levando um bando de mameluco armados com arco e flecha. E eles reconquistaram, Angola dos holandeses com um exército tupi. Na África, eles não eram bobos em guerra. Como, aliás, os tupis, antes dos portugueses chegarem, não eram bobos em guerra. Não eram uma gente frágil, mas eles eram extremamente guerreiros, extremamente hábeis. Agora, eles lutavam de uma forma muito diferente. Seria mais parecido com guerrilha, sem nenhum tipo de estratégia no sentido de estratégia militar de hoje em dia. No começo, o grande negócio dos bandeirantes era fornecer mão de obra barata, escrava e indígena. E esse era um mercado muito promissor, né? Afinal, o Brasil do século XVI estava cheio de indígenas. Quem veio para a América veio para enriquecer. Não veio para ser camponês, como era em Portugal. E nesse esforço para enriquecer, eles precisavam de mão de obra. E a mão de obra disponível era a mão de obra dos índios. Daí os conflitos com os jesuítas, que queriam fazer dos índios um povo de camponeses. Eles queriam escravizar os índios. Depois esse movimento continuou até o final do século XVII, porque a escravidão negra que estava entrava mais no Nordeste e não entrava em capitanias pobres como Maranhão, São Paulo e o Pará, que eram os lugares onde mais havia conflito em relação aos jesuítas. Os bandeirantes, eles matavam vários e alguns eles pegavam para levar para as vilas para poder trabalhar como escravo. Quem iniciou tudo em São Paulo não foram os brancos. Os brancos nunca fez nada. Quem iniciou tudo em São Paulo foram os indígenas. Então, quando você vai criar o pátio do colégio, para o jesuíta, eram os indígenas. Você vai ali em Itanhaém, todas as igrejas que vão sendo construídas, eles vão pegando dos indígenas para dizer que eles são evangelizados, mas eles eram escravos. Então, a maioria das igrejas, quem iniciou foram os indígenas. Depois é que vêm os escravos. Os bandeirantes viam os jesuítas como inimigos, em razão de suas pretensões, não é? Que levavam eles a não respeitarem as pessoas. E eles vinham dos jesuítas uma oposição exatamente a essas suas pretensões,
que suplantava, que oprimia e que dizimava, inclusive, os autóctones para que eles pudessem ter o território unicamente como seu. Muitos indígenas não queriam seguir as missões, né? Então eles preferiam ficar na floresta. Essa dominação foi muito forte, foi chegando e ia fazendo a cabeça dos indígenas. E muitos indígenas tinham medo, porque eles sabiam que ia morrer na mão dos bandeirantes. Então, às vezes, muitos pensavam, não, é melhor a gente ir para as missões, porque senão a gente vai morrer. E os bandeirantes não podiam entrar lá dentro, porque havia um acordo. Só que daí o que acontece? Chega uma hora que esse acordo é quebrado. Então esse acordo foi quebrado e os bandeirantes resolvem atacar os povos indígenas com missão ou sem missão. As missões foram destruídas e os indígenas voltaram a fugir para a floresta de novo. A proximidade dos jesuítas, o amor e o ódio com os jesuítas, era uma coisa familiar. E os jesuítas eram os professores deles, os caras que eram os padres mais próximos. Os jesuítas eram os padres que tinham coragem de se meter no mato. Os outros padres não tinham coragem de se meter no mato. A coroa estava formalmente do lado dos jesuítas. Mas na prática, como era muito fraca, ela contemporizava com os bandeirantes. Porque, em primeiro lugar, ela não tinha como se impor e, afinal de contas, eles estavam fazendo o serviço que ela sozinha não conseguia fazer, que era adentrar aos sertões e perseguir pedras preciosas. Isso aqui era uma terra muito inóspita. E de fato tinha muito ouro para ser feito, mas era muito ouro para você fazer no garimpo, entendeu? Na aventura. Como o apresamento indígena era ilegal, porque você tem uma ordenação do rei de Portugal proibindo, e você tem a pressão dos jesuítas também proibindo isso, ainda que os jesuítas também tivessem uma coisa que é uma ligação próxima e muito interessante entre escravização e servidão. Nada disso surge diretamente nas atas da Câmara. Ninguém fala, a gente vai organizar uma bandeira para prender tantos carijós. Eles falam, houve uma viagem em que tantos selvagens atacaram e por isso a gente trouxe 300. Né? Então tem todo um eufemismo nessa documentação oficial que fez, inclusive, com que dentro desse contexto da construção da imagem do bandeirante isso parecesse mais suave do que de fato era. Você também tem relatos das práticas desses paulistas, dependendo da tribo, ou se aproximava do grupo, né, indígena, ou se aproximava em troca e fazia um primeiro contato amistoso e depois prendia todas as famílias, ou em grupos indígenas que eram considerados mais violentos, matar mulheres e crianças à noite e todos os homens ficarem completamente chocados e apresar todos esses homens. Então, é muito brutal. Na época, quando os bandeirantes iam caçar os povos indígenas na floresta, quando eles iam trazer, eles traziam por orelha cortada para saber quantos que mataram, né? Tem um livro chamado Paraíso Destruído. É escrito por um jesuíta. É um livro mais crítico que eu conheço. É um livro que mostra como que os espanhóis matavam. Então, o que acontece? Esse jesuíta resolveu registrar tudo o que acontecia. Porque ele sabia que os caras não podiam matar, só que ele também não podia fazer nada. Então ele falou, vou registrar isso para que isso fique registrado na história. E ali mostra o massacre, como que eles iam matando. Eles chegavam em aldeias e iam matando, né, com espada, ia matando todo mundo. E às vezes ele encontrava mulheres grávidas e eles matavam a mulher, abria a barriga da mulher, tirava a criança e jogavam no alto só para ver o cachorro pulando e catando a criança, engolindo. Era uma diversão para eles. Esse jesuíta, ele foi muito importante, porque ele registrou uma história que se não tivesse registrado, ninguém ia saber como que era o massacre. Porque o massacre indígena, ele foi violento e as pessoas não sabem. Mas a obsessão de qualquer colonizador europeu no Novo Mundo era encontrar pedras e metais preciosos, né? Com os portugueses não foi diferente. Desde o descobrimento, eles queriam ouro, muito ouro, que só foi achado lá nas Minas Gerais no século XVIII. E quem que encontrou ele? A coroa portuguesa era uma coroa fraca. Era uma coroa que precisava de metais preciosos. E não descobria o diabo dos metais preciosos. A coroa espanhola tinha descoberto a prata. E estava podre de rica. Na América do Sul, onde tinha dinheiro, onde tinha riqueza, era na Bolívia, em Potosí. A prata toda saía de Potosí pela Argentina, não à toa que a Argentina tem esse nome, né? Que vem de argento, vem de prata. O Brasil era um lugar pobre. Até então a gente não tinha descoberto ouro em Minas Gerais. Portugal se interessava muito mais com outras regiões do seu império, né, com as regiões da Ásia. Em 1580, Portugal passa a fazer parte, né, do Império Espanhol.
por causa da União Ibérica. Em 1640, quando Portugal recupera sua independência, Portugal fica 30 anos para ter a sua independência reconhecida. Não tem recursos, são 30 anos de guerra. Ela está caindo aos pedaços, Portugal. Não tem para onde correr. A coroa portuguesa começa a pressionar, que tinha uma relação péssima com os paulistas, ela começa a pressionar essa busca por metais preciosos. E aí você tem uma nova leva, no século XVII e XVIII, mas em especial no fim do XVII, uma nova leva de paulistas que se, embrenham no mato, tem garantido o apresamento indígena, ou seja, eles não vão sair no prejuízo, porque eles vão, de qualquer maneira, se eles forem em busca de metal precioso, se eles não encontrarem, eles vão trazer indígenas, mas começa essa questão de procurar a esmeralda, então você tem toda uma discussão do Fernão Dias, e depois isso no século XVIII chega na descoberta das minas em Minas Gerais, em Sabará, em Ouro Preto, principalmente. Essa história da descoberta do ouro em Minas, os bandeirantes passaram ali aqueles 2 séculos, um século e meio, entre meados do século XVI, entre meados dos 1500 e os 1600 procurando ouro. E aí é 1692, 1694 que tem a descoberta dupla do ouro no Rio das Velhas e no Rio das Mortes, em Minas. Esse ouro de aluvião é um ouro que eles já tinham encontrado um pouquinho no Paraná, é um ouro, eles já entendiam que tipo de rio dava, quais eram as características, rio que tem uma margem assim, rio que tem uma água assada, uma pedra, não sei das quantas. Eles não eram burros, eles já sabiam quais eram as características. E tem uma questão que muita gente faz a respeito dos bandeirantes. Como assim esses caras passaram 1 século e meio se metendo no mato e demoraram 1 século e meio para achar ouro em Minas Gerais? Não é possível, eles sabiam. Eles já tinham achado em outros lugares. Como é que eles só acham que tem Minas, tem ouro que não acaba mais em Minas ali? E tem uma mudança legal, que é uma mudança legal fundamental no Império Português. A gente pensa muito no quinto, no imposto do quinto, como uma coisa terrível, né? 20% de todo o ouro fica com o Império Português. Mas veja, a regra anterior era a seguinte: se você achar uma mina de ouro no Brasil, essa mina pertence à coroa portuguesa. Então ninguém achava. Aí mudam a lei e de repente acha ouro. Por quê? Porque a partir daquele momento, se você achasse uma mina de ouro, a mina era sua, você explorava aquela mina e 1/5 ou 20% ficava com a coroa. Aí virou negócio. Os bandeirantes, não restam dúvidas, foram grandes desbravadores. Mas tem uma coisa que eles nunca foram: unanimidade. A primeira vez que eu aprendi na escola sobre os bandeirantes, que a minha professora de história falou, era uma aula tenebrosa. Ela falou que os bandeirantes eram assassinos, eles amarravam os índios nas árvores com as mãos atadas. E certamente eram violentos. Mas o que é você dizer que uma turma é violenta num mundo que era extremamente violento? Quem não era violento? Brasil, fins do século XVII. O governo colonial da antiga capitania de Pernambuco está com um problemão nas mãos. Uma verdadeira batata quente. O Quilombo dos Palmares. Todo mundo sabia onde o Quilombo ficava e a que ele servia. Era um abrigo para escravos fujões. Muitas tentativas, mais de 20, foram feitas para exterminar o Quilombo, mas nenhuma teve êxito. Então, o jeito foi convocar um profissional, um especialista exterminador, o bandeirante Domingos Jorge Velho. Várias frentes foram montadas para e contra o Quilombo dos Palmares, e Domingos Jorge Velho foi contratado pelo governo, pela coroa portuguesa, para dominar o Quilombo dos Palmares, para extinguir, exterminar. E efetivamente exterminou. Tem um documento muito interessante em que ele pede ao rei que o rei pague para ele o que tinha prometido, caso ele conseguisse exterminar com algum quilombo ou alguma guerra. Ele está justificando, dizendo que usava indígenas nos seus exércitos porque fazia um exército especial, era uma tropa especial. E que os índios, antes de serem anjos,
tinham que ser homens. Isso ele estava querendo atacar os jesuítas. O que nós temos é que depois de inúmeras expedições, foi a expedição do Domingos Jorge Velho que conquistou Palmares. Como os bandeirantes eram pobres e eram guerreiros, eles eram uma tropa à venda. Eu não sei se eles foram... Isso eu falo sem nenhum tipo de certeza, a gente não tem documentação que comprove. Mas é extremamente provável que a turma dos bandeirantes tenha sido chamada apenas porque eles eram um exército à venda. A gente paga uma grana, eles vêm e lutam. E certamente eram violentos. Mas o que é você dizer que uma turma é violenta num mundo que era extremamente violento? Quem não era violento? Nenhuma guerra era uma guerra não sanguinária nos séculos XVI e XVII. Vê agora essa pintura do Benedito Calixto. Ela retrata o Domingos Jorge Velho, um homem maduro, com a postura altiva, a barba que lhe confere dignidade, o traje que mais parece um uniforme de guerra. Ele é quase um dos 3 mosquiteiros, né? E ali ao lado dele uma arma de fogo que reforça a sua masculinidade. Cara, só que essa pintura tem um erro. Ou melhor, tem vários. Aqueles retratos do final do século XIX e início do século XX, né? Borba Gato, Domingos Jorge Velho, aqueles caras fortões, chapelão com plumas, gibão de couro. Essas figuras extremamente saudáveis, isso não existia. São Paulo era uma cidade extremamente pobre nos séculos XVI e XVII. Hoje em dia, se a gente vai no Museu do Ipiranga, por exemplo, a gente vê uma estátua do Raposo Tavares como um português, vestido com roupas portuguesas, um homem forte. Os bandeirantes eram muito mais índios do que a gente imagina. Mesmo essa caçada, essas aventuras militares pela selva, elas são muito mais indígenas que portuguesas. Os bandeirantes paulistas moravam numa região periférica do Brasil, que era São Paulo, pobre. Aqueles que quiserem saber como era São Paulo no século XVII, XVIII, eu recomendo que vão ao Convento da Luz, lá na Avenida Tiradentes, que é um prédio paupérrimo de pau a pique, no meio do nada. O que é interessante é que se você for no claustro, você vê aquele matagal, o terreno em volta, e você vê que era São Paulo. Era um buraco no meio do nada. São Paulo só vai ser alguma coisa quando a Faculdade de Direito for para lá, em 1827. E só vai crescer mesmo depois de 1870. Então, a vida de São Paulo, quando você pega os inventários, os testamentos, o que você deixava para a próxima geração era um tamborete, uma caixa. Não tem cama, não tem lençol de linho, não tem grandes imagens. Tem várias histórias no século XVIII de um vestido, 4 vestidos para a cidade, e que as mulheres iam casar e pegavam o vestido emprestada de uma, emprestada de outra. Tem histórias, por exemplo, de pessoas que vêm de Portugal e tem que confiscar a única cama da vila. Então, uma carestia muito grande dessa vida material. E arma de fogo era pouca. Pensam bandeirantes, um sujeito baixinho, mirradinho, magro, muitas vezes só com calça e pé descalço. Eram pouquíssimas as armas de fogo. Os bandeirantes, quando iam para o sertão caçar indígenas, eles iam ou descalços ou com uma alpargata de couro. Couro não era também algo tão comum, então essa coisa do gibão de couro e tal, isso era muito raro. Sabe qual é a diferença entre um índio e um bandeirante? A diferença entre um bandeirante e um paulista, né? E aí é mais legal a gente falar paulista, porque o bandeirante está muito vinculado a esse imaginário. Mas a diferença entre um paulista e um indígena era quem tinha escravo indígena. A grande questão tem uma negação e um apagamento simbólico da presença indígena em São Paulo. Os bandeirantes, essencialmente, eram indígenas. Os bandeirantes, quando eles iam caçar os indígenas, eles levavam um cachorro. E os cachorros não conseguiam achar os indígenas. Por quê? Porque eles faziam um preparo de remédios para se proteger no local. E os cachorros não conseguiam achar. Os bandeirantes, como eles escravizavam muitos indígenas, eles pegavam indígenas que eram os escravos e falava assim, olha, nós vamos caçar, só que você vai junto com nós. Se você não caçar, se você não descobrir onde é que eles estão escondidos, a gente mata toda a sua família. Atenção, o árbitro acaba de paralisar o programa. Em cena, o quadro Ciclo de Caça ao Índio, do Henrique Bernadelli. Ele retrata um bandeirante em ação. O árbitro parece em dúvida sobre a marcação do lance. O árbitro decide recorrer ao VAR do guia politicamente correto. Opa, parece que os juízes identificaram um problema. E é um problema de pele, hein? Mamelucos.
eles eram filhos de mulheres índias com homens brancos, às vezes netos de um branco com bando de mameluco. Quer dizer, eram caras muito mais morenos que falavam tupi em casa, Nhangatu. Se você pensar num sujeito que é uma mistura de tupi com branco, uma mistura perfeita de tupi com branco, os interesses deles, metais preciosos, escravos, são interesses de brancos. Agora, você olha para o cara é um tupi cuja mãe é tupi e fala em Nhangatu. Percebe? Os bandeirantes são assim. Mas você tem que pensar isso menos um branco saindo para escravizar índios e mais aquele negro africano que escravizava outros negros africanos. Ele estava caçando gente do povo dele, de certa forma. E ainda assim, isso também tem uma liga com a cultura tupi. Porque os tupis viviam em guerra. Eles não escravizavam, esse não era um conceito que eles tinham antropofagia. Os bandeirantes já não comiam mais os inimigos, eles escravizavam. Eles não falavam português, os bandeirantes falavam tupi. Então, por isso que você vê no Brasil, muitas pessoas vê nome de cidades em nome indígena, nome de rios indígenas, nome de bairros indígenas, porque os bandeirantes iam passando e iam dando um nome. Você entendeu? Porque os bandeirantes não falavam português. Os bandeirantes eram filhos de índias com portugueses já de algumas gerações. Provavelmente andavam pelados pela mata, né? Depois de um mês andando pela Mata Atlântica, você não tem mais roupa, você anda como índio. A maior parte desses paulistas, então, era filho, né? A primeira geração era filho desses primeiros portugueses, muitos degradados, muitos que vieram para cá fugindo de questões em Portugal, alguns aventureiros, mas menos, ainda que tenha se criado esse imaginário, com mulheres indígenas, eles não traziam as suas esposas. O povo brasileiro, ele surgiu desse massacre dos bandeirantes, porque os bandeirantes iam levando os indígenas para as vilas, e ali muitas mulheres iam engravidando, porque ia fazer o quê? Então as pessoas brancas na época abusavam das mulheres e as mulheres iam ganhando as crianças, que são o chamado hoje o povo brasileiro. Você convencer mulher a vir da Europa para o Brasil, então mulheres brancas, a não ser que fosse por necessidade extrema ou porque eram casadas e viriam de qualquer jeito, elas não vinham para o Brasil. O que você começa a ver acontecendo no início do século XVIII, na primeira metade do século XVIII, é que por conta do garimpo você começa a comprar uma quantidade avassaladora de escravos negros, de escravos africanos. Século XVI e XVII, o Sudeste, a elite do Sudeste é toda mameluca. A partir do século XVIII, ela se torna uma elite mulata, porque aí a população indígena já era uma população muito menor, morreram por causa de varíola, morreram por causa de guerras e morreram porque se dissolveram na população branca. Ao mesmo tempo, se aumenta muito a quantidade de escravos negros em Minas. E você começa a girar, a criar esse ambiente em que, para a maioria dos homens brancos, as mulheres que haviam para você namorar, para você casar, eram mulheres negras. Então você tem uma elite que é extremamente mulata. A vida do paulista era uma vida indígena, de se dormir em rede, de se comer farinha de mandioca, de andar descalço pela cidade, de conhecer todas as beberagens e de conhecer a mata, de conhecer os caminhos. E isso definitivamente não corresponde ao bandeirante de bota branco, de olho azul, com um chapéu e com uma arma de fogo. O problema daquela imagem do sujeito de bota de couro, gibão de couro, é que você deixa de ter a imagem do sujeito que só tá com uma calça de algodão e descalço andando no meio do mato. Você sabe o que é andar no meio do mato descalço? A gente está cheio de floresta tropical ainda pelo Brasil. Aquele troço fura o pé. Eles eram índios. Eles eram muito mais índios do que portugueses. Esses eram os bandeirantes. Mas peraí, se os bandeirantes eram basicamente mestiços, ou muitas vezes índios que escravizavam outros índios, se andavam maltrapilhos, se viviam como os nativos e praticamente só falavam tupi, então me diz, quem é que inventou essa aparência mítica do herói bandeirante, hein? É dessa época, em especial em 1922, no centenário da independência, que tem essa construção do bandeirante branco, de barba, de bota, com arma de fogo. Histórias são muitas coisas. História é uma maneira da gente conhecer o passado. História é também uma ferramenta política para você criar um passado bonito que enobreça o povo.
Quando você vai na balada, não pega ninguém, mas no dia seguinte diz pros seus amigos que beijou muito, o que você tá fazendo? Não, cara, você não tá mentindo, você tá fazendo história. Claro, é uma piada, né? Mas a verdade é que a história muitas vezes funciona assim. Depois de algum tempo, principalmente se esse tempo forem dezenas de anos, qualquer fato pode ser facilmente ocultado ou então recontado pela ótica daquele que está fazendo uma revisão histórica. Mas é claro que quem estuda história pode ter o bom senso, a obrigação, na verdade, de desconfiar. O problema é que quando a história é boa demais, é gostoso acreditar nela, né? Pois bem, com os bandeirantes, a história foi, mais uma vez, história. Histórias são muitas coisas. História é uma maneira da gente conhecer o passado. História é também uma ferramenta política para você criar um passado bonito que enobreça o povo. Esse momento inicial do século XX é um momento muito chave, muito importante, no qual mitos a respeito do que o Brasil é estão sendo criados. A monarquia trouxe um movimento de centralização política para criar o Estado Nacional. E começou a criar uma historiografia que justificasse a centralização e o Estado Nacional. A gente acabou de deixar o Império e nos tornamos uma república. Você tem a emergência do estadualismo, da ideia de que cada província ou estado tem a sua própria história, tem a sua própria dignidade, tem direito a ter sua própria bandeira, tem direito a ter seu hino. Nós éramos um país extremamente agrícola, nós estamos nos transformando num país industrial. E aí você dá aso às mitologias regionalistas. Mitologia, assim, no seguinte sentido, você tem a história que aconteceu e você tem o engrandecimento ou uma narrativa glorificadora, né, que aí vem a parte ideológica, nativista, em cima dessa história. A gente tem a ambição de nos tornarmos os Estados Unidos do Brasil. Então, você tem essas mitologias. No Rio Grande do Sul, você tem sempre, como em São Paulo, elas são muito fortes. Então você tem, por exemplo, São Paulo tem sempre essa coisa, não a respeito dos bandeirantes, mas da imigração italiana, da construção de um novo Brasil, tem essas novelas italianas. E no Rio Grande do Sul, tem sempre essa história do tempo e o vento, a história dos heróis gaúchos, lutando contra os imperiais. Aí é engraçadíssimo, porque parece que é contra o Darth Vader, né? Que é o Império, as forças do Império, parece que é do Império do Darth Vader. Aí eu fico lembrando, como bom carioca, de uma crônica do Lima Barreto, nos Bruzundangas. Ele tem uma crônica que se chama Os Heróis da Bruzundanga, em que ele esculhamba o Floriano Peixoto, o Barão do Rio Branco e a Anita Garibaldi. Que ele diz assim: na Bruzundanga há uma singular heroína. Era a mulher de um aventureiro italiano que tinha ido à Bruzundanga separar um pedaço da Bruzundanga do resto do território. Como esta mulher na Bruzundanga pode ser heroína de alguma coisa que eu não consigo entender. Tá? Também tem uma mitologia pernambucana, tá? De que foi Pernambuco que sozinho expulsou os holandeses do Brasil. Você tem a história da Revolução Pernambucana de 1817. Você tem o Frei Caneca, a ideia de que é um estado avançado, republicano, progressista. Em Minas Gerais, mesma coisa. Os Inconfidentes, tudo em Minas é negócio de república e inconfidência. O ser humano sempre quer saber a sua origem, né? E tem sempre alguém para encontrar uma explicação muito boa para ela, ou pelo menos para criar uma explicação. Foi justamente o caso dos paulistas. O estado de São Paulo era um dos mais pobres durante o período colonial. Só que a partir do século XIX, a coisa mudou de figura. E no começo do século XX, São Paulo já tinha virado a locomotiva do país. E para explicar de onde veio esse espírito empreendedor paulista, foi preciso encontrar uma origem na história. E adivinha quem foram os escolhidos? O Bandeirante era uma instituição que não existia no século XIX. Quando estava estudando história do Brasil, século XIX, século XVIII e tudo mais, não existia um conceito bandeirante. Isso é uma invenção do início do século XX e isso é uma invenção que tem motivo de ter. Era uma São Paulo que estava deixando de ser província. São Paulo é uma cidade muito pobre e muito pequena e muito provinciana até final do Império. Quando vem o processo do início da industrialização, São Paulo tem um boom econômico e começa a se transformar numa cidade cada vez mais importante. E essa cidade que está se transformando numa cidade cada vez mais importante começa a criar a reler a sua história de forma a construir uma história de heróis. Os bandeirantes são uma invenção paulista do período republicano, né? No sentido de que os bandeirantes eram os paulistas que sobreviviam e viviam e empreitavam
buscas pelo sertão, principalmente para apresamento de índio, e depois um pouco para Minas, né? Tem essa fantasia. Mas essa criação, essa ideia que a gente tem de bandeirante, ela é uma invenção do final do século XIX e começo do século XX. O bandeirante como herói é uma criação paulista nesse sentido. São Paulo sempre foi uma cidade, uma vila paupérrima, feia, pobre, não arruada, de taipa de pilão, de barro, com cobertura de sapé, em que as pessoas andavam descalças, as pessoas comiam, todos os hábitos eram indígenas, mas no século XIX São Paulo passa a produzir café, começa no Rio, depois vem para São Paulo, e São Paulo, de repente, começa a ter muito dinheiro. Ao mesmo tempo, você tem em São Paulo esse incrível número de imigrantes que nas últimas décadas do século XIX chegaram aos borbotões. Alguns desses homens enriqueceram muito. E a primeira coisa que esses homens que enriqueceram muito, criando as indústrias iniciais, fazem é começar a se casar com o que eles consideram a nobreza da terra. E para isso você precisa inventar uma nobreza da terra. E aí São Paulo precisa reinventar a sua história, precisa ser uma cidade à altura desse dinheiro. Então São Paulo vira uma cidade nova rica e ela tem que criar os seus mitos. Cada estado, na verdade, desenvolve uma história própria e glorifica seus próprios heróis. Em São Paulo, os glorificados são os bandeirantes e os imigrantes italianos. A frase famosa é "Paulista sou há 400 anos". O que é isso? São os homens e mulheres cujos ascendentes eram bandeirantes. Você pega, por exemplo, o pátio do colégio, o Colégio dos Jesuítas em São Paulo, que é o primeiro prédio branco na cidade, ele foi restaurado pelos italianos que imigraram. Esse serviço que o dinheiro dos imigrantes italianos tornados industriais prestou para São Paulo, se por um lado houve uma certa falsificação da história, por outro teve uma preservação da história. Pois é, a moda entre a elite paulista no começo do século XX era encontrar algum bandeirante famoso para colocar na sua árvore genealógica. E nem importava se, na verdade, esse bandeirante era um pobre mestiço, um maltrapilho que escravizava pessoas, que matava sem remorso. Tanto é que a sede do governo paulista é o Palácio dos Bandeirantes. E um dos cartões postais mais famosos de São Paulo é o monumento às bandeiras. Tem muita história antes disso, mas no século XIX, São Paulo passa a enriquecer por causa do café. O café começa ali na Baixada Fluminense, depois migra para a região de Campinas e São Paulo, e depois vai se espraiando pelo território inteiro paulista, e São Paulo começa a ter muito dinheiro. Santos, o Porto de Santos tem um desenvolvimento muito rápido em algumas décadas, e aí, de repente, a cidade de São Paulo, essa cidade feia, essa cidade construída em barro, essa cidade não urbanizada, que tinha uma universidade, que era a diferença, que tinha uma presença católica muito forte, precisa ser um grande centro comercial. E precisa ser um grande centro comercial que também tem sua elite. E essa elite precisa de uma invenção de origem, um mito de origem, para se diferenciar de quem era a população média e a população baixa de São Paulo. O que é mais engraçado no caso de São Paulo, que de alguma maneira é uma espécie de Catalunha brasileira, é que São Paulo ficou maior do que o resto. E aí, de alguma maneira, a história regional provincial de São Paulo começa a ser vendida como se fosse a história do Brasil. E ela é uma invenção bastante visual. Então, a gente tem figuras importantíssimas nessa construção do bandeirante. Uma delas é o Afonso de Toné, Afonso de Scragnoli Toné, que estuda toda essa questão dos bandeirantes e do que era a vida colonial de São Paulo e que esculpe uma imagem de herói, uma imagem de um empreendedor, para que esses valores que ele esculpe sejam valores agregados aos paulistas que passam a ter um protagonismo na história do Brasil com o dinheiro do café. É dessa época, em especial em 1922, no centenário da independência, que tem essa construção do bandeirante branco, de barba, de bota, com arma de fogo, e que, enfim, o Borba Gato, o Fernão Dias, essa construção que a gente vê nos livros de história em geral, é uma construção desse período e é uma edição do que foi essa história, que é uma história que tem muito menos glamour e é uma história muito violenta. São nossos avós, são nossos bisavós, são nossos trisavós e eram homens dos seus tempos. E naquele tempo, era um tempo que se matava à toa, que se escravizava, entendeu? Que se estuprava, que você tinha posse de seres humanos. Aos nossos olhos, é um tempo bárbaro.
Eu não queria viver no mundo do século XVI ou do século XVII, é um mundo bárbaro. A verdade é uma só. Os bandeirantes foram personagens do seu próprio tempo e, portanto, agiram de acordo com a moral e a ética da sua época. Agora, uma coisa é certa: se você entender melhor a história deles, também vai entender melhor a história do Brasil.